Olá, está começando mais um TV Câmara Entrevista e o tema de hoje é um assunto de grande importância, mas ao mesmo tempo não muito claro em meio à população brasileira, que é a dívida pública. Então, para entendermos mais sobre este assunto, o que é essa dívida, por que ela existe e como ela afeta o país, vamos conversar com o economista e professor da Universidade de Taubaté e do Centro Universitário Módulo, Edson Trajano. Edson, seja bem-vindo aqui ao programa TV Câmara Entrevista, é um prazer recebê-lo. É um prazer meu, agradeço pelo convite. É fundamental fazer essa discussão nesse momento de crise econômica no país, dessa dívida pública. Ou seja, gastamos muito para pagar essa conta, que é uma conta coletiva da sociedade brasileira. Eis a questão, muita gente fala assim, olha, dívida pública, assistindo o noticiário, lendo jornais, fala-se muito que a dívida pública está aumentando, isso aí está pesando, vai pesar no bolso do brasileiro, mas o que é dívida pública e como ela afeta diretamente o povo? Primeiro que dívida pública não é questão pontual de um governo ou de outro. Nós temos um histórico muito ruim do país da dívida pública brasileira. Por exemplo, durante a década de 70, a dívida pública brasileira cresceu 12 vezes, principalmente a dívida externa naquele momento. Em alguns momentos ocorreu esse aumento da dívida pública no governo Lula e agora, mais recentemente, no governo Dilma e até no governo Temer, você tem um peso bastante significativo desta dívida pública brasileira. Ou seja, quando o Estado gasta mais do que arrecada, qual o resultado? Isso gera um endividamento e esse endividamento tem taxas de juros, como financiar essa dívida pública brasileira. Todos os países no mundo têm lá suas dívidas públicas. Por exemplo, a dívida pública dos Estados Unidos é 4 vezes maior que a nossa. O grande questionamento hoje no Brasil é qual o custo dessa dívida pública. Ou seja, nós pagamos um preço muito alto na taxa de juros cobrada pelo sistema financeiro no financiamento dessa dívida pública brasileira. Esse é o grande problema hoje no país. Ou seja, comparado à economia americana, a nossa dívida é 4 vezes maior que a deles, mas o custo da nossa dívida, em função de taxa de juros mais elevada, é 4 vezes maior que a dele. E para os nossos telespectadores, sempre tem uma notícia que acontece a cada 45 dias, que é taxa de juros Selic. Taxa de juros Selic é a taxa de juros determinada pelo Banco Central, que exatamente é o valor dos juros pago no financiamento dessa dívida pública. E o problema maior nesse aspecto é toda vez que ocorre uma crise econômica, cai a arrecadação, qual é a consequência? Aumento de juros. Aumenta a dívida e aí, consequentemente, mais juros e assim vai. É interessante destacar, Daniel, que é saudável e é possível trabalhar com dívidas públicas. Aquelas pessoas que passaram lá pelo ensino médio, por exemplo, um dos assuntos do ensino médio é a crise de 29. Sim. E a solução da crise de 29 foi exatamente o aumento do endividamento público, que é a teoria keynesiana, que é um sujeito que trabalhou lá com Roosevelt em 29. Ou seja, para que a economia americana saísse da crise naquele momento, era fundamental aumentar o endividamento público. E essa foi uma alternativa. Ou seja, o que eu estou trabalhando? Pensando no médio e longo prazo, é importante equilibrar as contas públicas, mas em algumas situações, quando a crise está muito pesada, um aumento do endividamento público possibilita um crescimento das atividades econômicas. Muito bem, Edson, para a gente esclarecer ainda mais para o nosso amigo telespectador, por exemplo, essa dívida pública, partindo aqui da cidade de Jacareí. Jacareí, ela tem repasses. Obviamente, ela tem a sua arrecadação e tem repasses vindos do Estado e também do governo federal. Como é que funciona essa escala? Começa desde as cidades, vai para o Estado e do Estado vai para a Federação, ou no caso a divisão que seria o próprio país. Como é que funciona a escala da dívida ou do orçamento? Em todas as esferas de governo há endividamento público. E tem esferas de governo que não têm dívida, por exemplo, tem alguns municípios que têm uma dívida muito baixa ou não têm. Nós temos um histórico dos municípios, como os municípios aqui passando Jacareí, Vale do Paraíba ou qualquer um outro, que antes de 90 nós não tínhamos uma lei que foi criada, que foi a Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi importante para limitar essa dívida. Ou seja, tinha prefeitos o que fazia? Gastava muito mais do que arrecadava, chegava no último ano de mandato, fazia uma antecipação de receita. Qual o resultado? Ele faz mais obra e principalmente isso dá uma visibilidade maior ao eleitor, mas deixa a prefeitura quebrada. Com a Lei de Responsabilidade Fiscal, isso ficou muito mais difícil. Primeiro, no último ano do mandato, eu só posso começar obra se eu termino.
E principalmente, uma coisa que foi interessante na Lei de Responsabilidade Fiscal foi colocar em toda obra pública, então nós saímos aqui por Jacareí, toda obra pública tem o quê? Tem uma placa mostrando qual o valor da obra e qual é o prazo de término dela. Então a população tem um controle maior das despesas municipais. Mas nós temos que pensar sempre dos dois lados. Quanto entra de arrecadação e quanto sai de gastos. Com a Lei de Responsabilidade Fiscal, por exemplo, foi limitado as despesas com folha de pagamento. Pode chegar até 54% do orçamento, mais 6% da Câmara. Então, ou seja, até 54% do orçamento, a prefeitura, todas as prefeituras agora, e está aí os funcionários públicos reivindicando aumento de salário, terão grande dificuldade para fazer um repasse da inflação porque caiu a arrecadação. E aí qual o resultado? Se eu gasto mais e a arrecadação caiu, eu tenho dificuldade em honrar os compromissos financeiros assumidos. E aí, consequentemente, eu posso ser pego na Lei de Responsabilidade Fiscal e aí o prefeito pode, inclusive, perder o mandato nessa situação, não tendo suas contas aprovadas. Então, é interessante discutir essa equação de impostos e gastos públicos. Eu acho que para nós, no Brasil, isso ainda está muito distante. Para nós, governo bom e os vereadores, deputados, senadores, só sobe na tribuna para falar sobre gastos e sobre receitas. Então, é muito populista o sujeito que entra dizendo nós temos que gastar mais nisso, gastar mais naquilo. Eu tenho que sempre pensar que alguém vai pagar a conta. Nos Estados Unidos, na última eleição presidencial, isso foi muito claro nesse debate. Então, por exemplo, tinha lá o candidato do Partido Democrata que defendia o plano de saúde pública. O Obama, durante a presidência dele, fez o quê? Um plano de saúde pública para a população americana, porque de fato não tinha praticamente nada nisso. O Trump, que foi candidato do partido de oposição ao Obama, do Partido Republicano que ganhou a eleição, o que ele prometeu na campanha? Acabaram com o plano de saúde pública nos Estados Unidos. Então, um político brasileiro não tem a coragem de chegar para a população e dizer eu vou acabar com o plano social. E esse teve a coragem de falar isso. E aí, o que ele estava prometendo em troca para a população americana? A redução da carga tributária. Então, ou seja, os americanos vão pensar assim, se eu voto no Partido Democrata, eu vou ter o plano de saúde pública e vou pagar mais imposto. Se eu voto no republicano, o que eu tenho? Eu vou pagar menos imposto e não tenho plano de saúde pública. E ficou dividida a população americana desses dois grupos, com a vitória bastante apertada para os republicanos. E principalmente o voto do colegiado. Até que o voto popular, quem ganhou foi a democrata. Né? É verdade. Então, ou seja, uma disputa muito apertada nisso. Agora, o que eu não posso aceitar no Brasil, como ocorreu na última eleição presidencial, os dois candidatos a presidente prometendo que ia aumentar a despesa com saúde e educação e prometendo redução de imposto. São duas contas que não batem. É contraditório. Ou seja, se eu vou aumentar os gastos públicos, é claro que nós precisamos melhorar a gestão pública. Mas se eu vou melhorar o gasto público, todos nós temos que melhorar. Mas eu estou prometendo que eu vou fazer o quê? Eu vou reduzir a arrecadação de impostos e vou aumentar o gasto. Qual é a consequência disso? Dívida. Pontualmente eu posso ter essa política, mas eu não posso pensar uma política para o governo durante o mandato inteiro. E qual foi a consequência disso? A Dilma ganhou a eleição, não cumpriu o que prometeu. Adotou uma política de redução de gastos. E se fosse o Aécio, teria sido a mesma coisa. Ou seja, nenhum dos dois cumpriria aquilo que foi prometido na campanha. Então é bom que os eleitores fiquem muito atentos a isso. Quando chega um político na sua casa, seja um vereador, um prefeito, a primeira coisa que ele vai falar, então eu vou prometer isso, isso, isso. A pergunta inicial é, qual é a fonte de recursos? Se eu não tenho dinheiro para fazer a coisa, então eu não tenho que ficar prometendo nada. Então isso é fundamental para os eleitores, sempre cobrar fonte de recursos. Vai prometer? Vai. De onde vem? Então, por exemplo, a maior parte dos deputados e senadores na campanha prometeram saúde e educação para a população. E grande parte deles aprovaram a PEC, que foi a PEC do teto dos gastos. Reduzir despesas públicas, inclusive com saúde e educação. Então eles foram contraditórios. Então essa é uma régua que o eleitor tem que ter. Se eu prometi que vou aumentar gastos com saúde e educação, melhorar a qualidade,
Se durante os próximos 20 anos nós não vamos ter aumento de despesa com saúde e educação, além da inflação, e se a saúde e a educação hoje no Brasil não está boa, principalmente a saúde, e o sujeito votou que não vai aumentar verba para esse setor, então ele está contraditório àquilo que ele fez na campanha. Como candidato a deputado e senador, falou o quê? Eu vou aumentar despesas com saúde e educação. Agora, eleito, votou contra, ou seja, votou favoravelmente a uma PEC que não permite aumento de gasto nessa área. Sem dinheiro não dá para aumentar a qualidade da saúde e educação no país. Muito bem, você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. Nosso tema de hoje é dívida pública. Estamos aqui com o economista e professor da Universidade de Taubaté e do Centro Universitário Módulo para falar um pouquinho sobre este assunto, sobre a dívida pública. Edson, é muito interessante isso que você falou, porque é o seguinte, o nosso amigo que está em casa, né, o pai de família, a mãe, sabe muito bem que para fazer qualquer coisa fora o orçamento, já tem um orçamento, ou seja, eles ganham, dá um exemplo aqui, R$1.000. Então, se gastam 500 com aluguel e os outros 500 vai para as despesas de água, luz, telefone e tudo mais, se eles quiserem, por exemplo, comprar um carro para pagar uma prestação de R$500, comprometer o orçamento que tem em casa para poder fazer isso realmente não dá. Para fazer isso, eles teriam que ter um novo ganho. Isso. Certo? Ou seja, para não ter dívidas, porque se comprar o carro, não vai ter como pagar e a dívida vai ficar ali. Pergunto a você. O Brasil é campeão, é recordista no mundo nos impostos mais altos, ou seja, a arrecadação por conta do imposto é altíssima e cresce a cada ano. Então, automaticamente julga-se que essa arrecadação é alta. Por que ainda existe a dívida pública e por que essa dívida pública continua aumentando? Então? Isso. Então, nós temos que pensar vários aspectos. O primeiro, até eu vou pedir para nossos colegas chamarem um gráfico para colocar isso. Toda vez pensando na família nossa, ou seja, se alguém perdeu o emprego em casa, qual o resultado? Diminui custos. Diminuiu a arrecadação, a receita da casa e a dívida vai chegar. Vai chegar. O mesmo acontece no país. Quando nós temos um cenário de redução do crescimento econômico, qual é a consequência? Redução de imposto. Não é isso? Isso. Então, aqui, por exemplo, nós temos um gráfico mostrando o quê? A queda no PIB. Então, nós tivemos lá em 2010 crescimento de 7,5% na economia. PIB, que é o Produto Interno Bruto. Isso. Né? O que é o Produto Interno Bruto? É a soma de todas as riquezas produzidas pelo país durante um determinado período. Por exemplo, em 2010, a economia brasileira cresceu 7,5% frente a 2009. Lembra o que aconteceu em 2009? Uma grande crise internacional. Daí o ex-presidente falou, aqui no Brasil, essa crise vai ser uma marolinha. Mas o que o governo fez nesse momento? Gastou mais. Ou seja, reduziu o imposto da cadeia produtiva como de carro, geladeira, fogão, e ao mesmo tempo aumentou despesas como um programa como Minha Casa Minha Vida, algumas obras do parque. E qual o resultado? A economia cresceu. Cresceu 7,5%. E cresceu demais. 7,5% foi muito. E por quê? O governo, quando teve esse crescimento econômico extraordinário, quis manter esse crescimento com isenção de impostos. Então vamos pensar assim, quando você reduziu o imposto sobre o automóvel a primeira vez, qual foi o resultado? As pessoas foram lá e trocaram o carro. E até nesse primeiro momento aumentou a arrecadação. Mas não adianta o governo continuar com o imposto baixo, quando ele reduziu pela quinta vez, o impacto na venda de carro foi quase nenhum. Porque o sujeito já tinha comprado um carro financiado com um boletão enorme para pagar durante um determinado. E aí, continuando no nosso gráfico, o que aconteceu pós-2014? A economia parou de crescer. Chegou 2015, nós encolhemos 3,4%. Pediu o gráfico. O gráfico de novo aqui. 2015 reduzimos 3,8%. 2016, 3,6%. Ou seja, com a queda no crescimento das atividades econômicas, qual é a consequência? Queda na arrecadação. E aí? Só que o governo já estava gastando muito. Aumentou o gasto. O gasto permaneceu alto com a arrecadação baixa. E o pior é que isso tem um efeito em cadeia. O segundo gráfico nosso mostra, por exemplo, que o grande problema da queda na arrecadação e queda no crescimento econômico, qual foi? O aumento da taxa de desemprego. Há um ano atrás, a taxa de desemprego no Brasil era de 10,9%. O governo tem falado que a economia apresenta um processo de melhora, mas não está muito claro isso. Ou seja, nós estamos descendo ao fundo do poço, só que descendo um pouco mais devagar. Mas continuamos descendo ao fundo do poço. A taxa de desemprego, então, aumentou. O que acontece? As pessoas desempregadas vão
usar serviço público mais. Ou seja, se eu estava com meu filho matriculado numa escola particular, se eu tinha um plano de saúde, agora eu perdi o emprego, eu não tenho mais condições de manter o filho na escola pública. Eu perdi meu plano de saúde. Por exemplo, 2.400 pessoas no Brasil perderam o plano de saúde. Qual consequência? Aumenta a demanda por despesa. E aí, só em relação ao desemprego, na próxima figura nossa, para tocar o próximo para frente aqui. Então, nós temos no Brasil, por exemplo, hoje, 14.200.000 pessoas desempregadas. Isso representa a cidade de São Paulo e Belo Horizonte juntos. Só no último ano, tem um crescimento no número de desempregados, 3.100.000 pessoas. A cidade de Belo Horizonte, até um pouco mais. Então, ou seja, o contingente de pessoas desempregadas serão um menor número de pessoas contribuindo, e maior a demanda pública nas áreas sociais. Mas para piorar isso, e essa é a grande questão da discussão da dívida pública brasileira, 2015 e 2016, mostramos aqui, que ocorreu uma retração das atividades econômicas no país. Mas teve um setor de atividade que continuou ganhando. Qual foi? Em 2015 e 2016. Os bancos. Bancos. Ou seja, além de ter uma redução das atividades econômicas no país, ainda nós tivemos um problema maior, que foi o aumento do lucro do setor bancário. Aliás, que eu nunca vi notícias que eu me lembro agora que tenha, em algum ano tenha tido alguma baixa. Pode ter um lucro menor, mas sempre lucro, né? Isso. Só que aí que está o problema. Até coloquei algumas manchetes de jornais, mais para frente no nosso slide aqui nós podemos colocar isso. Então, ou seja, o que nós temos nessa situação? Olha lá, manchete de jornais dos últimos tempos. Valor econômico do dia 24 de abril de 2017. Lucro dos bancos volta a aumentar. Estamos falando em crise? Crise para quem? Menos para os bancos. 2015, que foi o ano de maior recessão, com a queda de 3,8% no PIB. Bradesco tem o lucro trimestral, maior lucro trimestral da sua história. 2016, Bradesco tem o segundo maior lucro da sua história. Ou seja, não só o Bradesco, mas como todos os bancos. Santander tem lucro em 2017 de 2,3 bilhões. Ou seja, o que nós estamos falando aqui? Além de o processo de retração das atividades econômicas no país, tem um setor que está ganhando muito. E isso é injusto. E por que o setor está ganhando muito? Exatamente é a questão dos gastos públicos brasileiros. Então nós temos um problema, que a dívida pública cresceu, mas quem está mandando na política brasileira hoje não é aqueles que mandam em função do interesse coletivo. Manda muito mais em função desse setor. Desproporcionalmente hoje no Brasil, se é que podemos usar esse termo, tem um poder, tem um grupo que está ganhando mais. Então nós temos que melhorar a distribuição dos gastos públicos para que todos os segmentos de atividade econômica paguem a conta. Ou pelo menos ninguém ganhe em um cenário de crise. Então, faz total sentido. Exatamente esse é o debate. E qual é o problema hoje no Brasil? O Brasil tem uma das maiores taxas de juros do mundo. Entre os países desenvolvidos ou em desenvolvimento, nós somos campeões em taxa de juros. Tem um fator que a gente tem que ir para o intervalo agora, mas já vou deixar aqui no ar para a gente poder ir pensando, é com relação ao pagamento da dívida. Porque todo mundo, quando está endividado, a gente vai assim, bom, eu tenho as prioridades, aquilo que eu tenho que pagar. Quanto que está sendo desembolsado pelo país, de uma forma geral, para o pagamento dos juros, né? Essa questão de refinanciamento da dívida, esses pagamentos sendo feitos, frente a um lucro histórico e cada vez históricos aos bancos, e o Brasil continua contribuindo com isso de forma direta. E aí eu deixo essa pergunta para você responder já depois do intervalo, porque você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. Nosso tema de hoje é dívida pública. Você entender um pouquinho mais do que acontece no cenário brasileiro, na qual você está diretamente envolvido. Voltamos já.